Boa tarde, pessoal. O vídeo de hoje é a continuação do vídeo da semana passada sobre as mentiras de Satanás versus as verdades de Deus, e também estarão ligados aos vídeos anteriores sobre o perdão e sobre o devocional. Os links vão estar abaixo relacionados. Então, como nós havíamos falado antes, quando alguém nos fere, nós interpretamos aquela situação da nossa forma de ver as coisas. Mas cada um tem a sua forma de interpretar determinada situação. Mas nem sempre a forma que nós interpretamos é a forma correta, é a verdade. E é exatamente sobre isso que nós precisamos tratar. Por quê? Porque aquilo que nós acreditamos, a nossa interpretação, ela formará o nosso sistema de crenças, que é o que rege a nossa vida automaticamente. É o piloto automático. E muitas vezes nós reagimos de forma errada, né? Por quê? Porque nós interpretamos aquelas situações passadas de uma forma errada, né? E aquilo que é automático, como somos, de repente, como somos estúpidos em relação a determinada situação, é porque alguma coisa no nosso sistema de crenças foi ativado, né? E é exatamente sobre isso que precisamos tratar. Um exemplo disso é se alguém, por exemplo, não me convidou para uma festa, né? E aí eu me sinto rejeitada em relação àquilo. Então, as emoções, elas nos trazem, elas são instrumentos que nos levam a descobrir, a trabalhar sobre determinadas situações. É a chamada aquela pessoa me aperta os meus botões, ela me incomoda, ela me irrita, ou ela me faz eu me sentir rejeitada, ou me faz eu me sentir traída, ou injustiçada. Quais são as emoções que se envolvem, né, em determinadas situações? E é assim que nós vamos encontrar, né, uma forma de trabalhar naquilo que está linkado. O que aconteceu hoje no presente está relacionado com alguma coisa do passado, e nós vamos ver isso na prática, como fazer hoje. Então, em primeiro lugar, nós sempre temos que fazer isso com Deus. É Deus que vai nos revelar, é Deus que vai nos mostrar cada situação. Então, baseado no exemplo que eu dei antes, se alguém não me convidou para uma festa e eu me senti rejeitada, como é que você vai trabalhar determinada situação? Você vai perguntar a Deus em oração qual foi a primeira vez que aconteceu uma situação semelhante a essa, da qual eu me senti rejeitada. E orar, pedir a Deus, fecha os olhos, né? Tem o teu momento com Deus, e Deus vai te levar em alguma situação similar, parecida, tá? E é importante que enquanto ele vai lhe falando isso, que é importante que você tome nota no seu diário, que muitas vezes nós escrevendo, nós conseguimos encontrar padrões similares, né? Padrões significa aquilo que está acontecendo no presente e está relacionado ao que aconteceu no passado. Então é uma forma mais fácil de nós vermos o que está relacionado uma situação com a outra. Uma vez que Deus te traz a memória da situação do passado, tu vai fazer o processo de perdão, que eu vou linkar, né? Relacionar abaixo, que nós já falamos um vídeo sobre isso. E através do perdão, tu vai trazer à memória determinada situação. E naquela memória tu vai dizer quais são os sentimentos que você teve em relação a determinada situação. Exemplo, eu me senti rejeitada, né? Então aí tu vai fazer o processo de perdão conforme o vídeo. Então, como no exemplo que eu havia dado, eu me sinto rejeitada, ou eu interpreto como que as pessoas não gostam de mim. Exemplo. Mas em Isaías 53:3 fala sobre Jesus, que Jesus foi desprezado e rejeitado pelos homens. Jesus foi rejeitado por muitos homens, mas não por todos os homens. E mesmo que ele fosse rejeitado por todos os homens que existem na terra, ele nunca foi rejeitado por Deus. Então nós precisamos aprender a escutar quem, a seguir a quem, a Deus ou aos homens, porque nós nunca vamos conseguir agradar os homens, nunca, jamais. Nós precisamos escutar a voz de Deus, nós precisamos
sentir, ser revelado esse amor incondicional de Deus pelas nossas vidas. E é isso que nós precisamos. E o próximo passo seria perguntar para Deus qual é a verdade em relação a determinada situação. E, obviamente, Deus não vai dizer que tu é rejeitada, né? Ele vai falar outras coisas. E aí, toma nota de tudo aquilo que o Senhor está falando para ti. Revela no teu espírito que você é a filha amada dele, o filho amado, que você é a menina dos olhos dele. O que for qualquer situação, qualquer coisa que venha à tua mente, você escreve. E como é que eu sei que é Deus falando comigo e não sou eu? Porque geralmente nós falamos coisas negativas em relação a nós, né? Nós sempre temos aquela no nosso íntimo, a voz de Deus falando conosco, mas tem vozes falando, não, mas você não é capaz, ou você não pode, ou você é lento, ou você não é suficiente, ou o que eu falo as pessoas não escutam. Então, geralmente, o que nós falamos, as vozes, elas são negativas. E o que Deus fala para nós é positivo. E nós também podemos confrontar com a palavra de Deus, né? A Bíblia, ela é cheia de coisas que Deus fala diretamente para nós, fala conosco, né? Então, nós podemos escutar o que Deus está falando, tomar nota e depois buscar versículos que ressaltem, que confirmem isso para nós. E é maravilhoso, eu tenho feito isso, tenho praticado, como eu disse, em 2018, tenho praticado isso e tenho sentido o amor incondicional de Deus. Mesmo que as pessoas, as minhas colegas, a minha família me rejeite, ou pessoas na rua, pessoas desconhecidas que me rejeitem, eu sei que Deus jamais vai me rejeitar. Eu sei que o amor de Deus é incondicional, eu sei que o cuidado de Deus é incondicional. Então é isso que nós precisamos cravar as verdades de Deus nas nossas vidas, né? Sobrepor sobre aquelas mentiras de Satanás, orar, pedir a Deus que nos cure as feridas, cure as nossas feridas de rejeição, cure as nossas feridas, a nossa amargura, nosso ressentimento, perdoar, né? Com o perdão nós quebramos cadeias, os nossos relacionamentos são libertos, são restaurados. Eu tenho vivido isso na minha vida, é tremendo e é o que eu espero para a vida de vocês também. A minha oração é que vocês façam esse processo, façam o perdão, tenham um tempo devocional com Deus e sobreponham as verdades de Deus sobre as mentiras de Satanás, para que as mentiras de Satanás cada vez menos tenham poder nas nossas vidas, que o nosso sistema de crenças sejam cheios, né? Seja cheio das verdades de Deus sobre nós e não das mentiras. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deem um like, comentem, mandem as suas dúvidas, compartam com pessoas que possam se alegrar com esse vídeo. E eu espero vocês na próxima semana. Que Deus abençoe vocês. Amém.